Estamos aqui com a Procuradora de Justiça, a doutora Celita Alvarenga Bertotti, para fazer a entrevista em nome da Diretoria das Mulheres, representada pela doutora Nayane Kelly Garcia. É um prazer muito grande, né, vivenciar esse momento com a senhora e principalmente que a senhora tem muito a nos dizer. Eu vi a sua entrevista, li, pensei sobre ela, dada em 1992 para o Memorial do Ministério Público, uma ocasião em que a senhora foi entrevistada por vários colegas do Ministério Público, dentre eles o saudoso Noel França, e pude perceber e confirmar, corroborar toda a impressão que eu sempre tive da senhora. A senhora é aquela expressão cunhada de Hannah Arendt, de que a senhora tem um pensar apaixonado, uma alma apaixonada, e por isso a senhora realiza apaixonado. A gente percebe que a senhora é uma mulher pioneira, porque a senhora sempre teve vontade, ânsia de realizar. E isso a gente vê nas mulheres que ingressam no Ministério Público. Por isso, né, a senhora foi selecionada e muito bem, né, para ser entrevistada e nos passar as suas impressões, as suas recordações, as suas histórias vividas dentro do Ministério Público. A senhora foi pioneira no Ministério Público, foi a primeira mulher a ingressar nos quadros do MP e tomou posse em 1960. A senhora viveu uma época turbulenta da nossa história, mas a senhora também soube extrair muita coisa dessa vida. Paralelamente à sua carreira no MP, a senhora exerceu o magistério, graças à sua graduação em filosofia, em ciências sociais, e isso assim, hoje já é um feito. Imagina naquela época, né, como era gratificante ver uma mulher acontecendo e se realizando nos quadros do Ministério Público. A senhora viveu numa época importante, né, com a Constituição Federal, né? Viveu também épocas em que a gente não quer muito recordar, mas o Código de 16 ainda estava em vigor. 2 anos depois do seu ingresso veio o Estatuto da Mulher Casada. E isso foi um avanço muito significativo em que a mulher, né, conseguiu um papel de colaboradora na entidade familiar. E isso são conquistas e marcos que a gente quer sempre lembrar, porque a mulher é um processo em contínua construção na nossa sociedade. Ninguém pode dizer que a mulher alcançou os patamares de igualdade, porque é uma luta constante. Quando iniciou sua carreira, a nossa sociedade e o nosso ordenamento jurídico eram outros. As mulheres haviam conquistado o direito ao voto apenas 3 anos antes do seu nascimento. E o direito ao divórcio, por exemplo, só foi reconhecido 17 anos depois que a senhora assumiu suas funções no Ministério Público. E a Lei Maria da Penha, que fala de combate à violência doméstica, por sua vez, só foi promulgada após a sua aposentadoria. Isso corrobora aquilo que eu falei, que nós estamos num processo de contínua construção da sociedade para alterar hábitos arraigados, acabar com culturas ultrapassadas e superadas, que o costume ainda teima em deixar presente. Então é um prazer muito grande estar com a senhora aqui nesse momento. Eu aceitei o convite da Diretoria das Mulheres da Associação Paranaense do Ministério Público, na pessoa do Dr. Cláudio Franco Félix, porque para mim é muito gratificante ouvi-la, né, e passar um pouco da sua história. A gente sabe que o tempo é curto, mas a gente vai aqui extrair o máximo que pudermos da senhora. Vamos então às perguntas, né, que nós, dentro do programa, nós preparamos para a senhora. A primeira delas a senhora fica bem à vontade para responder ou dizer que não deseja responder ou vai passar, enfim. Bom, a primeira delas a senhora foi a primeira mulher a ingressar por meio de concurso no Ministério Público do Paraná em 1959, tomou posse em 1960. Vivenciou uma fase turbulenta de nossa história, o golpe militar, o processo de redemocratização,
o movimento das diretas já e o advento da Constituição Federal de 1988. Como foi a atuação do Ministério Público naquele período? Há alguma experiência significativa que possa compartilhar? Bom, é uma alegria para mim estar aqui falando com vocês, falando com os meus colegas do Ministério Público, os homens e as mulheres. E a alegria ainda por cima de ser lembrada, né? E ainda sem deixar de falar, de ser entrevistada por você, Terezinha. Permita-me que eu diga, fale só o seu nome, a quem eu conheço de longa data e que já tivemos ocasião de convivermos tanto profissionalmente como socialmente. Eu queria dizer que eu fiz um concurso em 1959 e assumi a primeira sessão judiciária, que naquele tempo era Paranavaí, Loanda e Nova Esperança, a 18ª sessão judiciária. Não tinha aquelas comarcas todas pequenas que hoje existem. Em 1960 foi que eu assumi. O Ministério Público, nessa ocasião toda, passou por muitas coisas, como todos nós brasileiros passamos, épocas sociais, épocas políticas. Tivemos embates grandes, o povo, os dirigentes, os políticos. Tivemos grandes embates, sempre desejando uma democratização verdadeira no nosso país. O que nós estamos passando ainda hoje, nosso tempo social e político, parece que se prolonga durante muito tempo. Mas isso não impede que aqueles que precisam exercer algum cargo tentem fortalecer todos os segmentos da sociedade e fazer com que o povo acredite que a lei é para ser cumprida e que nós temos a obrigação de procurarmos viver bem uns com os outros. Todos esses momentos da nossa política têm servido sempre para que a gente melhore. Eu acho isso, porque a luta nunca para. Nós tínhamos uma luta naquela ocasião e estamos tendo uma luta hoje. E vamos certamente ter uma luta daqui a 50 anos. Muito obrigada. O Ministério Público era praticamente um ambiente masculino, e a senhora sabe bem como era. Como foi para a senhora acompanhar a evolução com a entrada de novas mulheres? A senhora incentivou outras mulheres a ingressar na instituição? Bom, eu quando assumi a primeira sessão judiciária, que era Paranavaí, eu passava sempre numa rua para ir para casa, do fórum para casa, onde eu via um escritório com 2 advogadas. Uma delas era Joselita Becker de Araújo. E sempre parava por ali, via o trabalho que elas faziam no fórum e dizia, por que você não entra no Ministério Público? Por que você não vai ser promotora? Você tem jeito para isso. Você é inteligente, é culta, as duas, aliás, né? Mas eu estou dizendo, falei só da Joselita, porque as duas fizeram um concurso, mas a Joselita passou. Então foi ela a segunda a entrar no Ministério Público. E graças a mim, que trouxe para o Ministério Público uma grande promotora, uma grande procuradora. De forma que, depois dela, outras tantas entraram, e boas, e estudiosas, e dirigentes, e maravilhosas, e combativas. E eu acho que era isso que precisava o Ministério Público mesmo, porque ele estava muito sem sal, sabe? E nós servimos para dar um pouquinho de ambiente agradável à nossa profissão. A senhora teve uma postura combativa, participou de cargos na administração superior, foi conselheira, mas assim teve especial destaque no Tribunal do Júri de Curitiba. O que a despertou para essa atuação? Bem, eu sempre gostei mais do crime, sempre fui mais dessa área criminal.
E parece incrível, mas as coisas, elas aparecem e se sucedem e surgem como um fato muito grande, quando ele era um fato muito pequeno. Eu, no Tribunal do Júri, aqui em Curitiba, funcionei uma vez, só. Não porque eu não quisesse, mas porque aqui eu trabalhava no Juizado de Menores, e depois, antigo Juizado de Menores, né? E depois na Vara Criminal, antes de subir para a Procuradoria. Mas, uma vez, eu estava no Juizado de Menores ainda, o procurador-geral, que era o Dr. Maranhão, me chamou e disse, preciso que você faça um júri. Eu falei, doutor, estou na área de menores, né? Completamente diferente dessa área, preciso que você faça. Não achei um que quisesse fazer esse júri. Nós estávamos sem promotor na vara do júri. Falei, como não achou ninguém para fazer? Não achei ninguém para fazer. O advogado era o doutor Mário Jorge. Mário Jorge era um conhecido criminalista. Todo o júri que ele fazia, ele ganhava, como se dizia, né? E eu falei, bom, tenho que ir, né? Agora eu vou dizer que não também, eu vou fazer o júri. Fui fazer o júri e tive sucesso, graças a Deus, porque o réu foi condenado, né? Tive sucesso porque ele era culpado, né? Porque senão não teria. Mas, com isso, eu fiquei conhecida como tendo funcionado muito no Tribunal do Júri. Mas eu só fiz um júri aqui. Mas é que foi um júri famoso, que deu jornal, que deu muito movimento, muito comentário, né? Muito comentário. Bom, no imaginário social, né, até hoje se considera que a tribuna, ou mesmo uma promotora numa sala de audiência, principalmente criminal, entende-se que não é um lugar de mulher. O que a senhora tem a dizer para aqueles que ainda pensam dessa maneira? Olha, eu, na verdade, não acho que haja um lugar de mulher. A mulher, ela terá lugar onde ela quiser estar. Ela pode ser mulher, esposa, ela pode ser filha, ela pode ser mãe, ela pode ser governador, ela pode ser presidente da República, nós tivemos presidente da República, ela pode ser policial, ela pode ser o que ela quiser ser. É só preciso se dedicar àquilo, só. Exatamente. Eu quis ser promotora toda a minha vida e fui. Como diz Simone de Beauvoir, uma mulher não nasce mulher, ela torna-se mulher. Exatamente. No sentido de mas que... a verdade é que nós temos sempre que enfrentar e ir nadando contra a corrente para alcançar os nossos objetivos. Mas nós alcançamos, é só queremos. Nos últimos anos, tem crescido a presença de mulheres no mercado de trabalho, nos espaços públicos. Quais conquistas femininas a senhora considera mais relevante nos últimos 50 anos? E de que forma o MP pode contribuir na defesa dos direitos da mulher? Bom, eu acho que as mulheres têm conseguido o que elas têm desejado conseguir. Toda vez que a mulher realmente lutou pelo que ela queria, ela conseguiu. Podia demorar um pouco, pode ainda demorar um pouco, mas ela sempre consegue. Assim foi com o voto, assim foi com a entrada em diversas carreiras que pareciam absolutamente impossíveis para ela, como o meu mesmo. Quando entrei no Ministério Público, todo mundo olhava para mim, todo mundo perguntava por que promotor, por que ser médica, por que ser advogada, por que ser engenheira, porque era aquilo que elas queriam e por isso tinham que lutar. E você deve verificar que isso é tão verdadeiro que nós temos sempre que estar lutando, sempre. Nunca nada para nós vem fácil. Nem o papel de mãe, nem o papel de esposa, nem isso vem fácil. Porque nós ainda temos que sofrer a tentativa de mandar em nós dos nossos maridos, né? Dos homens da nossa vida. Até isso.
A senhora já passou por situações de preconceito, discriminação ou constrangimento que acredite em terem sido motivadas por ser mulher? Certamente, certamente. Eu, como promotora, fui obrigada, inclusive, a ouvir as verdadeiras cantadas de juízes, de advogados e de outras pessoas, até eu exercendo uma profissão importante, uma profissão séria, uma profissão das mais gratificantes para mim, né? Até isso eu fui obrigada a receber, como eu, tantas outras mulheres por aí que não têm a minha profissão, que não tinham a minha profissão, né? Como era conciliar no início da sua carreira a vida pessoal com a profissional? Eu já relatei uma que a senhora exercia o magistério, provavelmente tinha uma motivação. Quais foram os principais desafios? Realmente não é fácil, sabe? Você tem que se firmar naquela profissão que você exerce. Eu dava aulas e me casei e me tive filhos. Então, parece incrível, mas você conseguir fazer a sua vida girar em torno de todas essas suas obrigações não é muito fácil. Eu procurava dividir em horas. Determinadas horas eram horas exclusivamente para minha casa. Depois dessas horas, aí então havia a hora para eu dar aula, a hora para eu ir para o fórum, a hora para eu fazer os processos, a hora até para eu cuidar dos meus filhos também. Mas é sempre difícil. A mulher é exigido que ela faça tudo bem feito. Tudo tem que ser perfeito. E nem sempre é assim, porque nós também temos os nossos lances, as nossas dificuldades, as nossas mazelas. O que a levou para o magistério de filosofia? Eu sempre gostei muito de espanhol. E então eu quis fazer letras neolatinas. Naquele tempo era assim chamado, né? Hoje já não é assim. Mas eu fui por causa disso. Eu gostava, adorava o espanhol, como gostava muito também do francês. Mas a minha língua preferida era o espanhol. Por isso eu fui fazer, quando eu fiz Direito na faculdade, na Universidade Federal, eu fiz Letras Neolatinas na Católica, na Faculdade Católica. A senhora atuou 35 anos no Ministério Público. O que as suas experiências podem nos ensinar? As promotoras, as procuradoras? Bom, primeiro de tudo, façam aquilo que vocês realmente desejam. E o que é que cada um quer sempre, qualquer um que deseja, é fazer bem aquilo que faz. Então, aceitem todas as dificuldades da sua profissão, que as há, aceitem e procurem passar por cima delas, ultrapassá-las, e para você poder, no fim, dizer que você cumpriu bem o seu objetivo. Em 1994, a senhora se aposentou, jovem ainda, né? E como foi essa transição? Quais atividades a senhora passou a fazer na nova fase da sua vida? Eu me lembro que a senhora era uma pessoa bastante interessada pelas artes e chegou a participar de peças de teatro. Acredita que essa veia artística pode ter contribuído para o exercício de suas atividades profissionais? Olha, eu não sei se contribuiu, mas eu tenho certeza que alegrou a minha vida. Eu sempre gostei mesmo. Eu, quando mocinha, eu fazia teatro, fiz parte da primeiro grupo teatral do Teatro Guaíra, juntamente com René Dotti, com Ari Fontoura, com Adelaide Rodrigues e com tantas outras pessoas, Simval Martins, muita gente boa, gente 100%. Gostava de música, então eu tocava violão, eu tocava piano, eu tocava acordeon. Gostava de canto,
cantava a música de tudo quanto era jeito. E gostava de dança, então eu fazia dança espanhola. Eu era metida, sabe? Eu era metida, eu fazia de tudo um pouquinho. Eu queria usufruir da vida, tudo que eu achava bonito, tudo que eu achava lindo. Então eu procurava, não era me dividir, eu procurava estar em vários lugares ao mesmo tempo para poder usufruir da vida aquilo que para mim era maravilhoso. Então eu acho que nós todos devemos fazer isso no decorrer da nossa vida, tanto nos momentos de lazer, como nos momentos de trabalho. Então nós devemos procurar sempre fazer tudo corretamente, porque assim nós não nos arrependeremos. Bom, por fim, eu vou fazer perguntas rápidas, conhecidas como ping-pong, que a senhora pode responder com uma frase, com uma palavra, a seu critério. Um hobby. Ler e ouvir música. Eu adoro música. Qual o estilo? Sou eclética. Eu gosto tanto da música clássica como adoro a música popular. Um livro. Eu nem sei se eu posso falar num livro só, porque eu sou uma devoradora de livros, de forma que eu não posso nem dizer que esse é o melhor ou aquele é o melhor. Eu posso falar, por exemplo, de livros de viagem. Eu gosto de falar de livros policiais, quer dizer, parece ran-ran, mas não é. Eu posso falar de livros filosóficos. Eu posso falar em toda a gama de livros. Eu não tenho um livro, um tipo de livro que eu não tenha lido. Eu já li tudo que vocês puderem imaginar. Se vocês perguntarem, tal livro já leu? Já li. Tal livro já leu? Já li. Sabe? Tudo. Uma música especial. Sou brasileira. Adoro as músicas brasileiras. E sou mais antiga, é claro, né? Também quantos anos eu tenho. Não vou muito com essas músicas modernas aí, né? Esses xin-xin-xin lá. Eu gosto de um samba-canção, eu gosto de um samba de morro, eu gosto de uma seresta. Eu gosto, adoro a música brasileira. E sou também absolutamente ligada à música espanhola, à música latino-americana. Gosto demais. Uma mulher que a senhora admira. Minha mãe. Minha mãe foi muito importante na minha vida. Um filme. Não sei, não sou muito feita para fazer comentários de filme, não sei, sinceramente. Uma frase. Mira a la luz de frente e las sombras quedarán a tus espaldas. Muito bem. O que mais a senhora teria, assim, para acrescentar? Eu acho que eu podia, nesse momento, fazer rapidamente uma saudação. Fique à vontade. Uma saudação àqueles que já influenciaram a minha vida, colegas meus, falando dentro da minha profissão. E uma saudação a todas as mulheres que agora fazem parte do Ministério Público. Eu sei que eu abri um caminho. Fico feliz com isso. Não era esse meu objetivo. Meu objetivo era ficar feliz fazendo o que eu estava fazendo. Mas, afinal de contas, a vida me proporcionou este momento importante. Queria pedir a todas as minhas colegas que não se esqueçam nunca que o caminhar reto é o caminho certo para você chegar ao lugar melhor.
e a proporcionar aos outros também lugares melhores, mais felizes, mais tranquilos. Desejo que os meus colegas, homens e mulheres, continuem perseguindo esse momento certo de homem e mulher terem os mesmos direitos, as mesmas oportunidades, de brancos e pretos, e estrangeiros e brasileiros, todos possam usufruir a mesma vida melhor. E eu acho mesmo que nós temos que, na política, na vida pessoal, na vida funcional, nós temos todos que perseguir uma vida melhor para todos. Mas para todos significa todos, não todos os meus amigos, e sim todos. Porque eu acho que o momento em que nós pudermos viver um pouco melhor um com o seu vizinho, nós estaremos tendo uma vida feliz para todos. Doutora Celita, foi muito gratificante ouvi-la. É saboroso. A gente se diverte com a senhora, a gente aprende, a gente vê que é possível sonhar. Mas eu pensei da Bíblia, um versículo da segunda carta de São Paulo a Timóteo, em que ele fala que a senhora é retrato desse versículo. Combati o bom combate, terminou a minha carreira e guardou a fé. A senhora é a expressão desses versos, não no sentido de tristeza, mas no sentido de que a senhora é essa mulher poderosa, que faz, que vibra, que ama. Muito obrigada. Eu queria dizer mais uma palavra para completar essa nossa entrevista. Feliz sou eu que consigo conviver com gente como vocês, né? Como as mulheres do Ministério Público de agora, os homens do Ministério Público de agora. E feliz sou eu, porque pude ter uma família que tenho filhos, netos, bisnetos. Meu marido já morreu, né? Mas eu vivi socialmente e funcionalmente de uma maneira maravilhosa. Muito obrigada. Doutora Celita, a senhora ganhou um mimo. Muito obrigada. Que lindas rosas. E logo de você, minha amiga, trabalhei com o marido dela. Né? Fomos bem amigos. Obrigada.